aí para a correção da semana 3 do PET volume 3 de História. E o tema é a afirmação das superpotências, bipolaridade, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí a gente vai ver aqui algumas questões da Guerra Fria, né, nos próximos slides, e eu acho que também nas próximas atividades vão se tratar deste mesmo tema. Aí vamos lá para a atividade 1. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Leia o texto a seguir. A Segunda Guerra Mundial mal termina quando a humanidade mergulhou no que pode se encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar, pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi, sem dúvida, um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditavam-se firmemente que podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam em qualquer um dos laços pretendiam atacar o outro e achavam difícil não ser permistas. À medida em que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável impediria um lado ou outro dar o sempre pronto sinal para ser planejado o suicídio da civilização. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Então, gente, o contexto da Guerra Fria é o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, né, depois que eles derrotaram a Alemanha e eles inclusive ali dividiram o território da Alemanha entre as potências capitalistas e a União Soviética, eles iniciaram uma disputa, agora uma disputa ideológica. Os Estados Unidos liderou aí essa disputa em relação ao capitalismo, em provar que o capitalismo era melhor, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em provar, né, que a União Soviética era melhor. Então eles fizeram várias corridas, uma das mais incríveis e conhecidas é a corrida espacial, né, que a União Soviética inclusive foi o primeiro a lançar o Sputnik, que agora lançaram a vacina da Covid, né? Colocaram o nome de Sputnik em homenagem ao primeiro satélite a orbitar a Terra, que foi um satélite russo. Eu não vou entrar em méritos da vacina, porque parece que essa vacina nem foi aprovada aí pela OMS, mas enfim, eles estão desenvolvendo ela. Agora, a questão aqui entre a disputa dos Estados Unidos e a União Soviética vai muito além, né, da corrida espacial, entre outras coisas, né, entre outras tecnologias. Eles também estavam fabricando aí armas nucleares em massa, que com uma gotinha, né, porque lá, as bombas de Hiroshima e Nagasaki que os Estados Unidos jogou sobre as cidades japonesas, foram bombas grandes, de toneladas, né, que explodiram e destruíram cidades inteiras. Mas agora, com a tecnologia, uma gotinha de uma arma nuclear, ela simplesmente faz uma destruição tremenda. Então, durante esse período da Guerra Fria, né, por cerca de 40 anos, o mundo sofreu uma iminência de guerra aí entre os países capitalistas e a afirmação capitalista e o socialista. Então, durante esse tempo todo, eles não se combatiam frente a frente. Eles sempre estavam envolvidos em conflitos dentro de outros países. Inclusive, nós temos um exemplo aí de um conflito inacabado, que é a da Coreia, né, que é dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte. A do Norte é comunista e a do Sul é capitalista. E essa divisão ocorreu nesse período aí da Guerra Fria, onde os países de acordo com as suas respectivas ideologias, apoiaram aí os governos nesses locais.
Mas enfim, vamos continuar aqui. Isso também é assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí tem a atividade, a pergunta número 1. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Aí estava aí, ó, o trecho do texto. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na suposição que só o medo da destruição mútua inevitável. Então, o que impediu que eles combatessem aí de frente a frente, usassem as suas armas nucleares aí um contra o outro? Era um medo, né, de destruir toda uma civilização, de acabar com todo mundo, né? Porque existe até um ditado popular que fala que na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial a gente sabe aí o que eles utilizaram para guerrear, né? Inclusive o surgimento de armas cada vez mais potentes. Agora, se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, não teria precedentes da destruição, né, de tão poderoso que é o armamento que as grandes potências possuem. E que, se por acaso houvesse sobreviventes de uma Terceira Guerra Mundial, a quarta seria de paus e pedras, porque não ia existir mais nada. Atividade 2. Este texto aí vem falar do American Way, né, o caminho americano, American Dreams, o sonho americano, vem falar dos hábitos de consumo, dos padrões estabelecidos aí pela a conjuntura norte-americana após a Segunda Guerra. Né? Se você pode ver que na imagem é uma família que possui vários equipamentos, né? Inclusive tem ali um iate, um barco, sei lá o que é isso, ali no Rio. É uma pessoa que possui bens, que está ali para poder gastar mesmo e usufruir das melhores coisas, né? Então até tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, ó. A imagem retrata aspectos relacionados aos novos hábitos e padrões de consumo estabelecidos pela sociedade norte-americana na conjuntura do pós-Segunda Guerra. Apresentados pelos diferentes instrumentos de mídia ocidental como símbolo do progresso, do bem-estar material, os fetiches da cultura norte-americana passaram a influenciar a conduta e os valores da ordem capitalista mundial. E este texto vai discorrendo aí de como que isso aconteceu e como é que eles utilizaram da propaganda, né, dos filmes, para poder disseminar essa cultura americana nas pessoas. Aí nós vamos para a atividade. Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre as outras diferentes culturas e povos no mundo ocidental. A cultura norte-americana, caracterizada pelo elevado padrão de consumo, tornar-se-ia modelo para o mundo ocidental, veiculada tecnologicamente pelos novos meios de comunicação em franco desenvolvimento, como o cinema, a televisão, além do rádio. Ultrapassando as suas fronteiras, a cultura norte-americana se impôs sobre diferentes povos e culturas do mundo ocidental, padronizando hábitos, costumes e valores, identificados como parâmetros do progresso e do bem-estar. Então, eles utilizavam, né, o cinema, a televisão, o rádio, para poder mostrar aquele padrão de vida maravilhoso. Ô, gente, eu sei que eu sou mais velha que vocês, óbvio, né? E tinha um filme que eu amava, que chamava As Patricinhas de Beverly Hills. Era meu sonho de vida, ter aquele padrão de vida norte-americano, que você escolhe a roupa que vai usar através do computador, o armário simplesmente anda, você entra naquilo, sai no carrão. É o padrão de vida que eles sempre mostraram. Mas que nós sabemos, né, que a cultura norte-americana tende a mostrar isso para as pessoas e nós introduzimos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nós temos a cultura do Natal aí do Papai Noel, nem neve a gente tem aqui no Brasil, mas a gente faz a neve artificial para enfeitar a árvore de Natal, né? E temos, inclusive, em alguns casos, a introdução do Halloween, que não é tradição brasileira, mas veio de lá dos Estados Unidos para cá e a gente acaba utilizando, porque é vinculado através, né, dos desenhos, dos filmes, para a gente desde criança, e a gente quer recriar isso, acaba querendo recriar isso, né? Isso é comum, isso é normal, né? Mas
há aí muitas vezes o esquecimento da nossa cultura, de achar que a nossa não é mais importante, e isso não é verdade, né? Mas então, através desses meios de comunicação, eles ultrapassam essas fronteiras e incutem nas pessoas essa vontade, né, de possuir, de ter hábitos de consumo, né, os costumes e valores que, né, às vezes a gente nem tem condição de manter, mas a gente acaba querendo porque a gente está acostumado a ver isso nos filmes e tal, né? Mas enfim, é basicamente isso aí, você pode resumir isso que eu escrevi aí na atividade número 2. Aí nós temos também aqui um texto, a gente não vai ler o texto, mas é porque ele se trata já a resposta deste texto aí, então vamos focar aí já logo nas perguntas. Como se caracterizam a partir das décadas de 1960 as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental, inserido nos contextos urbanos? Aí eu retirei o trecho do texto. As imagens que acompanhavam os seres humanos do mundo ocidental, do nascimento até a morte, passaram a ser as que anunciavam ou encarnavam o consumo, ou as dedicadas ao entretenimento comercial de massa. Os sons que acompanhavam a vida urbana, dentro e fora de casa, eram os da música pop comercial. Número 2. Para que grupo social a cultura de massa em especial era dirigida? Lá no texto tem um trecho que fala para sociedades de consumo ocidentais, né? Aí eu fiz um resuminho, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Aqui, ó. As palavras que dominavam as sociedades de consumo ocidentais não eram mais os livros, mas as marcas comerciais e os produtos do que se podia comprar. Então, geralmente juvenis, né, era destinado às pessoas em geral que pudessem adquirir esses produtos que eram veiculados aí através das mídias. 3. Explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. A pop art passava o tempo todo reproduzindo com tanta exatidão e insensibilidade quanto possível os badalux visuais do comercialismo americano. As latas de sopa, bandeiras, garrafas de Coca-Cola, Mary Monroe, enfim. O pop art nada mais é do que isso aqui que você está vendo aqui embaixo, né? É esses desenhos super coloridos, eles pegavam uma imagem ali que já estava de algum artista, por exemplo, ou eles mesmos criavam, e faziam elas aí em vários tons. E esse aí ficou muito conhecido nesse período, né? E era o auge do momento. E aí estampavam camisetas, né? Estampavam quadros, enfim. É isso aí, um pouco da pop art para vocês saberem do que se trata, beleza? Chegamos ao fim, então, da nossa atividade e até a próxima. Beijo!